foco da aula de hoje vai ser as funções print e scan, tá? Que basicamente é a função de leitura de dados, tá? E exibição de dados em C, tá bom? Então, é claro que vão ter outras coisas, vão ter alguns detalhes que a gente vai falar, tá? Mas o básico, né, o importante da aula de hoje vai ser aqui essa parte de print e scan, que é a parte de leitura de dados e exibição de dados. Tá, a gente vai falar um pouco de variáveis, por mais que a gente não vá utilizar todas hoje, eu vou falar somente das variáveis inteiras e as reais, tá bom? Mas eu comento aí o que seriam as outras variáveis, tá bom? Vai falar um pouquinho de biblioteca, alguma coisa sobre palavras reservadas que vocês não podem utilizar. Eu até vou abrir aqui o livro único para mostrar essa parte para vocês, porque aí eu não preciso ficar falando quais são as palavras reservadas. Até porque eu não sei todas, óbvio, não vou decorar isso, tá? Mas aí vocês vão entender o porquê que elas são reservadas. Eu até abri aqui para deixar já na hora certinha para gente utilizar, tá? Depois eu abro isso daqui. Que mais? Operadores, isso aqui vai ser simples, e a parte de comentários. Então, a aula de hoje vai ser super rapidinha, então fiquem tranquilos que esse tempinho aí que eu falei, até 8h30, vai ser super suficiente, vamos dizer assim. E aí, por isso a gente não faz o intervalo, tá? Então, até porque nem dá, né? Então, a gente vai até 8h30 aí, contínuo, tá bom? Enfim, então vamos lá, vamos começar de fato o que a gente precisa fazer. E para começar de fato, eu vou fazer aqui uma tarefa para explicar para vocês o funcionamento do programa, tá? O que é exatamente cada coisa. Eu vou abrir a tarefa 1, depois eu abro a tarefa 2, tá? Então, a tarefa 1, ele já está aqui na parte que importa, tá? Vamos lá. Quando você abre um programa em branco, vamos dizer assim, no Replit, ele não abre com essa tela, ele abre com essa tela aqui, que é como se fosse o... ele aparece com isso daqui, ó, print F. Eu estou digitando, mas na de vocês vai aparecer, tá? Então, vai aparecer uma coisa nesse sentido, tá? Deixa eu ver. É isso mesmo, tá? Que é como se fosse o que eles falam Olá Mundo, que é basicamente o primeiro programa que você aprende a fazer, que é a exibição de uma mensagem, que é a utilização do print, tá? Então, toda vez que você abrir um programa e tiver essa coisa de Hello World, é só tirar isso daqui, que aí ele vai ficar zerado, quer dizer que aqui é a estrutura zerada de um programa, tá? Então, na atividade 2, na tarefa 2, que eu coloquei aqui que vai aparecer para vocês, ele tá esse printf que eu esqueci de tirar, tá? Mas enfim, toda vez que você abrir uma tarefa nova aqui no Replit, se for fora da minha aula, com certeza vai vir isso daqui, tá? Então deixa eu explicar o que significa cada linha aqui para vocês conseguirem entender, tá? Então aqui em cima vão ter adicionadas o que a gente fala que são as bibliotecas. Pode até ter mais de uma biblioteca. Então, por exemplo, pode ter até mais coisas escritas aqui. O que significam as bibliotecas? As bibliotecas são os conjuntos de funções que o seu programa pode utilizar, tá? Como assim? A padrão, vamos dizer assim, a biblioteca padrão, é essa daqui que sempre vai estar lá em cima. STD significa standard, que é padrão, tá? E O significa input e output, tá? Significa entrada e saída. Então, nessa biblioteca, ela contempla, né, duas funções, a função print e a função scan. Printf, eu não vou falar printf e nem scanf, eu vou falar print e scan, tá? Mas a escrita delas é print e scan. Então, o que serve aqui, né? Para que serve esse print e esse scan? Como eu falei, o print, eu já vou até colocar algumas coisas diferentes aqui para vocês. O print, ele serve para a gente fazer exibição. É como se fosse uma impressão na tela, tá bom? Então, esse print, esse nome aí já ajuda a gente a lembrar que isso é para a gente fazer uma exibição,
uma impressão na tela, tá? Então, ele vai mostrar tudo que tiver entre essas aspas aqui. Então, é por isso que quando eu coloco somente esse print Hello World, tá? E aperto aqui para o meu programa rodar, opa, tem alguma coisa que eu... Aqui, lógico, né? Eu adicionei isso aqui. A única coisa que ele faz é aparecer aqui uma mensagem escrito o que eu pedi para que fosse impresso. Então, isso daqui, se eu mudar aqui essa mensagem, olá, essa é a turma de algoritmos. Se eu quiser escrever isso, ele vai escrever essa coisinha aqui, tá? E se eu precisar escrever mais alguma coisa, é só escrever mais linhas, tá? Então, a estrutura padrão, por isso que eu já comentei, para que vocês escrevessem isso, eu já meio que peguei no pé de vocês, alguns de vocês enviavam as tarefas sem o parênteses, tá? Por exemplo, ler ou leia, né, que vocês escreviam, agora vai ser só trocado por print, mas vocês continuavam colocando os parênteses, tá? E aí, ponto e vírgula no final para dizer que você acabou a sua linha de programação. E se eu colocar um outro print na próxima linha, teoricamente eu vou querer que ele apareça na próxima linha. Só que quando eu aperto play aqui para ele rodar, ele aparece tudo na mesma linha, ó, tá vendo? Deixa eu colocar um ponto aqui para fazer um pouco mais sentido, tá? Então, quando eu aperto play, ele vai rolar, mas ele vai fazer a impressão toda na mesma linha, tá? Como é que a gente faz para desviar desse problema? A gente tem que colocar um código toda vez que a gente precisar fazer o pulamento de linha, vamos dizer assim, tá? Toda vez que a gente precisar apertar o Enter, vamos dizer assim, para ir para a próxima linha, tá? A gente precisa colocar um código, porque senão ele vai fazer tudo na mesma linha, tá? Esse código é o código /n, tá? Então, se eu colocar aqui /n, aqui no finalzinho disso daqui, ele vai entender que a próxima mensagem que ele vai colocar vai ter que ser na próxima linha, tá? Se eu colocar 2/n, ele vai como se fosse dar 2 enters, tá? Então, ele vai pular 2 linhas. Então, ó, ele deu um enter, pulou para a próxima linha, mas ele já deu outro, tá? Então, se eu quiser colocar um aqui no meio, ó, ele vai imprimir isso, dá Enter, isso aqui vai aparecer na próxima linha, vai aparecer 2 Enters depois, e aí o resto da mensagem, tá? Então, toda vez que eu colocar esse /n, esse /n precisa conter, precisa estar dentro do print, tá? Ou seja, dentro das aspas, tá bom? Então, se eu colocar um /n aqui fora, não vai funcionar. Percebam que a corzinha do que a gente digita é importante. Tá? Então, toda mensagem, ó, vocês percebem que toda mensagem que vai aparecer está em verde. Tá? Então, se você, por um acaso, esquecer de colocar essas aspas, ele não vai ficar verde. Então, significa que tem algum problema. Então, é uma coisa um pouco mais visual que te ajuda a ver que seu programa está correto ou não. Tá? Então, no caso aqui, a gente coloca as aspas, que aí vai ficar verde, quer dizer, ah, beleza, está funcionando, essa vai ser a mensagem. E esse /n, ele vai ficar laranjinha, tá? Deixa eu ver aqui se você colocar no outro tema, ele também fica da mesma cor. Ó, se você colocar no tema claro, ele vai ficar de cores diferentes, tá? Mas, enfim, ele também vai ficar destacado, a mensagem continua sendo verde e esse /n aqui vai ficar azulzinho, tá? Mas eu prefiro esse daqui que eu acho mais legal, tá? Enfim, então, o print serve para você mostrar imagens, tá? E se você quiser ir para a próxima linha, você precisa colocar esse /n no momento em que você precisa ir para a próxima linha. E aí, se você quiser pular 2 linhas, você tem que colocar 2/n, tá? Então, a primeira função dessa biblioteca standard aqui, input e output, é esse print, tá? Que é como se fosse aqui a exibição, né, a impressão de mensagens, tá bom? E a segunda, e aí eu vou demorar um pouco mais para explicar essa, tá? Na verdade, eu não vou explicar agora. A segunda função é a função scan. A função scanf, a gente vai digitar alguma coisa aqui dentro também, e depois vou colocar ponto e vírgula, mas eu não vou digitar agora. A função scan, eu coloquei
dois Fs aqui sem querer. Ó, percebe que se eu digitar errado, de novo ali, ó, ele também fica de outra cor, ele fica cinza. Então, isso indica que tem alguma coisa errada, tá? Então, você viu que eu apaguei aqui, ó, essa outra, ele ficou azul, significa que ele reconheceu aquela função. Então, a digitação é muito importante, você não pode errar nenhuma letra aqui na digitação das suas funções, senão o programa não vai entender o que você quer fazer. O programa não é inteligente o suficiente, na verdade, ele é inteligente, tá? Se você apertar play aqui, ele vai falar que tem alguma coisa ali, tá? Então, ó, ele vai falar onde está o teu erro, mas depois a gente analisa isso, tá? Mas aí ele não é inteligente o suficiente para consertar isso sozinho, tá? Então, a gente precisa ficar esperto aí na digitação que a gente fez. Muitas vezes, os erros que vão acontecer na nossa programação, nos nossos programas que a gente vai criar, vão ser erros de digitação, tá? Muitos dos nossos erros são erros de digitação. Você vai ver que, às vezes, você vai esquecer de vírgula, vai esquecer de ponto e vírgula, vai, às vezes, comer esse F, tá? É normal, tá? Às vezes vai colocar o que eu coloquei aqui de 2F sem querer, que você não viu. Então, vocês precisam de muita atenção na hora de fazer a nossa programação, porque ela precisa estar completamente correta, não pode ter uma letrinha a mais ou a menos, que senão o programa não reconhece, tá? Então, essa função aqui, scan, ele serve para a gente fazer a leitura de dados, ou seja, escanear informações, obter informações, fazer a leitura dessas informações, e essa leitura vai ser a partir da digitação no teclado, tá? Então, ele vai esperar que quem está utilizando, né, que o utilizador, vamos chamar assim, né, a gente sempre chamou de utilizador, ele vai esperar que o utilizador do programa digite, né, uma informação, seja ela numérica, uma palavra, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, o scan seria como se fosse o leia de antes, tá? Então, o print é o escreva, ele mostra a mensagem, e o scan é como se fosse o leia, ele vai ler informações a partir do teclado, informações digitadas. Então, isso daqui, essa função, ele faz a leitura de informações, tá bom? E aí, lógico que aqui dentro ele vai mudar um pouquinho, não vai ser exatamente igual a função leia, mas a ideia, né, é a mesma, tá? Então, essas duas coisas estão contidas nessa biblioteca. Bom, vamos imaginar que a gente vai utilizar mais funções. Como assim mais funções? Se eu tiver que usar, por exemplo, alguma coisa de seno, alguma coisa de cosseno, alguma coisa de tangente, alguma coisa de raiz quadrada, então eu vou adicionar a biblioteca que tem essas funções. Então, eu adiciono a biblioteca de matemática, que é aquela, eu não sei se é exatamente assim que escreve, mas isso depois a gente vê lá se é assim ou não, se essa escrita está correta, tá? Mas a ideia é que a gente consegue adicionar bibliotecas, que essa biblioteca são conjuntos de funções, então são conjuntos de comandos, vamos dizer assim, que eu posso colocar aqui em cima, tá? E existem muitas bibliotecas, tá? Muitas que talvez eu nem sei quantas são, tá? Mas a gente, se tiver que usar, a gente vai usar aqui umas 2 ou 3, tá? E toda vez que a gente precisar usar, eu já vou colocar aqui automaticamente para você não precisar se preocupar com isso, tá? Mas mais para frente, quando você for programar sozinho, você vai ter que saber que se você for colocar, sei lá, alguma função que não é contemplada na biblioteca padrão, você tem que pesquisar se essa função que você quer utilizar, às vezes, existe dentro de uma outra função pré-programada, tá? Senão, você vai ter que criar essa função na hora, tá? Aí, essa criação de função é uma das últimas coisas que a gente vê nesse curso, tá bom? Então, basicamente, são funções que estão pré-programadas para vocês, tá? Senão, você vai ter que criar na hora, tá? Mas 80% aqui do que a gente vai fazer é feita com essa aqui, que é a padrão, que já vai vir aqui adicionada para você, então você não vai precisar se preocupar com isso. Eu só estou te explicando o que é essa escrita. Por enquanto, você não vai precisar se preocupar com ela, nem adicionar e nem apagar, tá bom? Vamos lá, essa terceira linha.
eu estou dando enters aqui. Seu programa, se você dá enter, ele não muda absolutamente nada, tá? Você pode dar um monte de enter. Você pode fazer o programa inteiro feito em uma linha só, tá? Então, você pode fazer o seu programa inteiro escrito assim, mas aí você vai concordar comigo que ele fica absurdamente ruim para fazer a leitura. Então, ó, você pode fazer seu programa inteiro assim. Tá? Então, seu programa inteiro está numa linha só. Só que fica muito ruim de ver. Tá? Então, por isso a gente utiliza essa coisa aqui que é chamada de indentação. Tá? Então, ó, sempre depois que abre uma chave, ó, eu pulo para a próxima linha e pulo uma outra linha. Eu deixo uma linha vazia. Para a gente perceber aqui que tudo isso aqui está dentro dessa função, vamos dizer assim. Tá bom? Então, essa coisa aqui é o seu main. Main em inglês quer dizer principal. Então, quer dizer que tudo que está entre essa chave aqui, ó, e ela já destaca aqui onde que ela termina, ó. Então, se eu apertar aqui, ele já vai direto para cá. Então, tudo que está entre essas duas chaves é o seu programa principal. Quer dizer, o seu programa, quando você apertar o play, ele vai rodar tudo que está entre essas duas. Se você escrever mais alguma coisa aqui, ele não vai rodar, tá? Pelo menos não diretamente. Você vai ter que falar que ele precisa rodar aquilo, tá? Então, ele vai rodar somente o que está escrito aqui, tá bom? Então, ele vai ser a sua parte principal do seu programa, tá? Isso daqui e isso daqui, ele vai ficar mais claro mais para frente quando a gente fala de funções, que, como eu falei, vai ser a última coisa, mas eu vou comentar, tá? Então, isso aqui significa que essa sua função é do tipo inteira, então significa que ela vai te retornar um número inteiro, tá? Nesse caso não vai fazer muito sentido, tá? E aqui quer dizer que ela espera argumentos, tá? Void significa vazio, então significa que ela não espera argumentos nenhum. Então você pode simplesmente também fazer isso daqui que dá na mesma, tá? Então se você não colocar nada ali, é a mesma coisa que você colocar o void, tá? Então é exatamente a mesma coisa, ou seja, ela não precisa de argumentos para rodar. Essas coisas que eu estou falando aqui só vai fazer sentido para vocês quando a gente lidar com outras funções. Como a gente vai demorar para lidar com outras funções, eu vou só falar para vocês que entenda que isso daqui faz parte do programa principal. Não mexam nisso. Se você, sem querer, tirar essa chave aqui e apertar o play, ele vai dar um monte de erro aqui, tá? Então, não mexa em nada daqui. Opa! E em nada dessa outra parte aqui. Essa outra parte significa que esse seu programa principal vai retornar o número zero. Ele pode retornar outros valores, que aí esse valor de retorno só vai fazer sentido quando a gente lidar com outras funções. Aqui, como ela aparentemente não faz o retorno para absolutamente nada, você pode colocar qualquer coisa aqui que seu programa vai funcionar da mesma forma, tá? Esse seu número de retorno, esse número esperado de retorno, não faz diferença, tá? Então, por isso, por enquanto, a gente, enfim, não tem muita utilização para essa primeira parte e daqui para baixo. Então, só mantenha assim, tá? Ela é parte principal do seu programa. Se você apagar isso, o seu programa não vai funcionar. Tanto, ó, se você apertar aqui no play, ele vai rodar. Tudo bem, ele não está rodando nada, mas ele está rodando. Não apareceu nenhuma mensagem vermelha. Mensagem vermelha significam erros, tá bom? Então, não apareceu nenhuma mensagem vermelha, então significa que seu programa está rodando sem problemas. Como eu não programei nada, então não tem nenhum erro, beleza, não está rodando nada, então ok. Se eu tirar, por exemplo, isso daqui, já aparece uma coisa lá em vermelho. Se eu tirar isso daqui, vai continuar aparecendo uma coisa vermelha. Então, resumindo, não mexam nessa primeira e nessas duas últimas. Você pode colocar um pouco mais para lá, sem problema nenhum, que ele vai continuar rodando, tá? O seu programa não faz a leitura desses espaços, tá? Então, você pode deixar ele grudado aqui também. Opa, aqui não. Você pode deixar ele grudado aqui, se for o caso. Opa, tá? Mas também não é muito visual, né? Então, resumindo, por enquanto só não mexa nele, tá? E vamos para a parte que interessa de fato, tá? A ideia aqui, para a gente ver, a gente vai utilizar a função print e a função scan, tá? Como eu falei já, a função print, já dei exemplos, então a gente já pode fazer a primeira parte aqui, ó.
faça um programa que pergunte a idade do utilizador. Então, ó, eu posso fazer aqui um printf. Opa. Colocar aqui qual a sua idade. Se eu apertar play, só para eu ver aqui, então, não esqueça aqui do ponto e vírgula. Se eu não colocar ponto e vírgula aqui, ó, ele vai dar erro, tá? Ele até dá uma dica aqui, ó, ponto e vírgula esperado aqui após esse printf, tá? Então ele dá uma dica aqui para dizer que tem um ponto e vírgula aqui. Então, mais para frente você vai aprender a ler o que está escrito ali embaixo, tá? Então, por enquanto, só isso aqui já é suficiente. Então, se a gente apertar play, a única coisa que ele está fazendo é fazendo esse print, ou seja, mostrando essa mensagem. Qual é a sua idade? Tá bom? Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um programa que pergunte a idade do cara, ou seja, ele já está perguntando. Mas agora a gente quer digitar a nossa idade, tá? E ele precisa responder a informação, ou seja, ele precisa responder o quanto eu tenho de idade em segundos. Então, eu vou precisar pegar, por exemplo, 30 anos e fazer quantos segundos tem em 30 anos. Tá? Então, a gente vai precisar fazer uma conta para responder isso e armazenar em variáveis. Então, para isso, a gente vai precisar aqui no início declarar as nossas variáveis. Como é que a gente faz a declaração de variáveis? A gente não precisa digitar lá o var que a gente digitava até então. É só a gente colocar o tipo da nossa variável, que vai ser uma variável do tipo inteira, tá? Então a gente coloca int, e o nome da nossa idade, eu vou colocar aqui, da nossa idade, tá? O nome da nossa variável, que eu vou colocar aqui o nome da variável como se fosse idade, tá? Então, se eu faço isso, no começo sempre vai apertando o play aqui para ver se você errou, que aí você vai ver exatamente quando o seu programa vai começar a dar erro, tá? Então, se você fizer um monte de coisa, aí depois vai dar o erro, talvez você tenha dificuldade para encontrar onde que está acontecendo. Então, ó, eu estou fazendo o programa, até agora não apareceu erro, então quer dizer que até agora está tudo certo, tá? Então, criei já a minha variável idade. Depois que eu perguntei qual é, eu vou ter que fazer a leitura. Então, vou precisar fazer a leitura da nossa idade com a função scan. Então, eu preciso que o computador faça a leitura dessa idade, tá? Utilizando a função scan. Como é que vai funcionar aqui a função scan? A função scan, ela recebe aqui um código. Nesse caso aqui vai ser o código %d. Por que %d? Esse é o código utilizado para variáveis do tipo inteira. Como a gente está usando aqui a variável do tipo inteira, a gente vai precisar colocar aqui um %d. Se a gente não colocar %d, ele vai pensar que é um outro tipo de variável, ou ele vai dar um erro, por exemplo, se eu não colocar aqui o %, ele vai falar que precisa ter alguma coisa aqui, tá? Ele, ó, tem um erro aqui, tudo bem, tem esse erro aqui, tá? Ele não deu aqui, não tem problema, tá? Então, enfim, ele não está falando isso. Então, ele não considerou esse tipo de erro, tá? Então, ele aceita esse tipo de coisa. Então, a gente vai precisar aqui, então, colocar aqui, isso significa que eu vou fazer a leitura de uma variável inteira. Bom, cada tipo de variável, eu vou pegar aqui, ó, cada tipo de variável tem um código. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Eu não vou falar sobre todos os códigos, tá? Mas se a gente estiver lidando com... Cadê? Aqui. Se a gente estiver lidando com inteiros, beleza, é %d, tá? Mais para frente, eu vou utilizar o F. O F é número real, ou seja, números que têm vírgula, tá? Então, o que a gente vai usar no começo é %d para números inteiros e %f para números reais. Aqui eu vou também colocar um outro código, mas aí depois a gente vê que também pode ser usado para número real. Todos esses códigos aqui são códigos que a gente tem que usar aqui no scan ou no print, mais para frente a gente vai ver como é que faz isso no print, para dizer qual é o tipo de variável que a gente está trabalhando na função print e na função scan, tá? A gente não vai lidar com todos esses daqui não, tá? A gente vai lidar com caractere, a gente vai lidar com decimal, a gente vai lidar com real, né? Ponto flutuante, que ele chama, tá?
e acho que só. Não vai lidar com mais nenhum desses daqui, tá bom? Pelo menos nesse curso, tá? Mais para frente talvez você utilize outras coisas, tá? Mas aqui a gente vai lidar somente com esses tipos, tá? Então aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente está utilizando %d, por quê? Porque a nossa idade que a gente vai fazer a leitura é do tipo do tipo inteira, tá? Eu sei que poderia ser muito bem aqui %i para ser inteiro, mas enfim, eu não sei por que aqui é %d, tá bom? E aí a gente precisa indicar qual é a variável que vai ser salvo esse número, tá? Então a gente vai ler um número inteiro, é isso que está dizendo aqui. Mas a gente vai ler esse número inteiro e vai salvar nessa variável idade. Então, depois aqui que a gente tem as aspas, tá? A gente coloca uma vírgula, tá? E aí coloca aqui idade. Isso significa que a gente vai salvar esse valor na variável idade. Então, o valor inteiro que a gente vai ler aqui vai ser salvo na nossa variável idade, tá? A gente precisa colocar aqui um código, tá? Que é esse E comercial. Esse E comercial basicamente significa que você vai mandar esse valor para a variável idade, tá? Então, é basicamente como se fosse aqui um símbolo para indicar que você vai salvar esse valor lá na sua variável idade. É basicamente isso, tá bom? Então, quando você fizer isso, ó, vamos rodar nosso programa, ó, ele pergunta qual a idade, e aí eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó, ele tem um quadradinho aqui, e esse quadradinho, ele espera que a gente digite, ó, tá? Então, ou seja, ele espera aqui que a gente digite, e obviamente que a gente vai ter que digitar números inteiros, né? Porque o nosso programa aqui, ele vai armazenar números inteiros, tá? Então, por exemplo, se minha idade for de 30 anos, eu coloco 30 e aperto Enter. Aí, quando aparecer o amarelinho aqui, significa que o programa terminou. Ou seja, ele perguntou qual é a idade, salvou essa idade, salvou, né, essa idade, que é um número inteiro, e terminou o programa. Eu não estou fazendo nada com isso, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer depois disso? A gente já tem aqui a informação da idade digitada, tá? E aí, depois disso, eu preciso que ela responda isso daqui, que a minha idade é de tantos segundos. Então, aqui, né, lógico, eu esqueci de colocar aqui, mas eu preciso que a pessoa digite aqui a idade em anos, tá? Porque senão ela pode digitar em segundos mesmo e o programa não vai fazer sentido nenhum, tá? Bom, então eu preciso fazer a conversão da idade em anos para a idade em segundos. Para isso eu vou colocar aqui uma outra variável, que também é inteira, tá? Chamada segundos. E vou calcular qual que é a idade que eu tenho em segundos, tá? Então, aqui a gente vai fazer exatamente o cálculo que a gente fazia antes. Então, ó, segundos, o que ele vai ser? A gente vai calcular aqui quantos dias, ó, tem 365 dias. Então, 365 dias vezes a nossa idade. Então, se a gente fizer isso, a gente está calculando quantos dias tem. Só que a gente precisa ver quantos segundos tem num dia, tá? Então, tem 24 horas num dia. Então, esse asterisco é vezes. E aí, em cada hora são 60 minutos, tá? Então, aqui eu estou calculando quantos minutos eu tenho. E aí, se eu multiplicar por 60 de novo, a gente vai calcular aqui quantos segundos a gente tem, tá? Então, ó, aqui 24 vezes 365, quantas horas? Se eu multiplico por 60, quantos minutos? Se eu multiplico por 60, quantos segundos? Tá? Então, isso aqui representa a nossa conta, tá? Então, isso aqui é só uma matemática relativamente simples, tá? Então, é a conta que você vai fazer para descobrir qual que é a sua idade em segundos. Como terminou a sua linha, coloca ali no final ponto e vírgula, e aí, quando você aperta play, qual é a sua idade em anos? 30. Teoricamente, ele está fazendo toda a conta, ele está fazendo a leitura da sua variável, ele está fazendo aqui o cálculo de segundos, mas você não pediu para que ele exiba esse valor para você. Então, o que eu quero que ele faça é que ele responda aqui, ó, printf, então eu quero uma mensagem, tá? Printf, sua idade é de tantos segundos, tá? Só que no lugar dessas barrinhas aqui, então se eu colocar agora,
Então, eu tenho 30 anos, sua idade é de tantos segundos. Eu quero que no lugar dessas barrinhas, obviamente, eu quero colocar aqui o resultado de segundos. Eu não posso simplesmente colocar aqui segundos, porque ele não vai entender que isso é uma variável, ele vai entender que isso é um texto. Então, o que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar aqui o código do tipo da variável que a gente quer mostrar. Como a gente quer mostrar um número inteiro, aqui a gente precisa colocar %d. Então, isso significa que nesse espaço, ele vai mostrar um número inteiro, tá? Qual o número inteiro que ele vai mostrar aqui? Eu quero que ele mostre o valor da variável que eu chamei de segundos. Então, depois que eu fechei as aspas do nosso print, eu coloco vírgula e especifico qual é a variável que ele tem que ser mostrado no lugar desse %d, tá? Então, isso significa que ele vai mostrar sua idade é de número segundos. E esse número é a variável que tem esse nome aqui, tá? Então, aqui ele já começa a ficar um pouquinho mais parecido. Eu não sei se vocês se todo mundo faz assim, mas tinha gente que já fazia o pseudocódigo desse jeito, tá? Mas, enfim, a gente tinha comentado, né, que a única coisa que só deixava um espacinho aqui, tá? No pseudocódigo a gente não colocava esse valor aqui, tá? Esse código, tá? Mas a gente já fazia isso no pseudocódigo, tá? Mas alguns já entregavam com um código, alguma coisa assim, indicando que aqui precisaria ser mostrado um valor, tá? Então, se a gente apertar aqui play, vamos ver qual é a sua idade. 30 anos. Minha idade é de tudo isso aí de segundos, tá? Então, eu vou imaginar que minha conta está certa, está certa, tá? Eu não vou conferir a conta aqui, mas aí quer dizer que eu tenho tudo isso aqui de segundos, tá? Então, se eu tiver 1 ano, eu tenho tudo isso aí de segundos. Se eu tiver 300 anos, eu tenho tudo isso aqui de segundos, tá? Então, a ideia é que a gente tem aqui um programinha que faz a exibição de mensagem, leitura de variável e exibição de mensagens com uma variável dentro, tá? O que a gente vai utilizar nessa semana vão ser exercícios exatamente dessa forma, tá? Então, aquela coisinha de, calcula a média de provas, eu vou colocar de novo, tá? Vou colocar 23 mil vezes, 23 mil exercícios dessa forma para vocês, porque é muito fácil, é muito prático, tá? Esse tipo de coisa a gente pode trabalhar com função if, com função while, então é muito cômodo esse exemplinho da prova, tá? Então vai ter exercícios que misturam aqui nota de prova, por exemplo, tá bom? Então, eu não sei se ficou claro para vocês como é que funciona esse ambiente novo. Ficou mais ou menos claro? Porque não é tão diferente assim do pseudocódigo que a gente usava, tá? Eu gostaria, como eu falei, gostaria que a gente utilizasse isso aqui desde o começo do ano, mas eu segui aí a ordem do caderno de vocês, que ele começa aí o pseudocódigo. Então, você vê que a gente poderia ter começado por aqui, sem problema nenhum, porque essa adaptação é fácil. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tudo bem. Então, tá. Qualquer coisa aí é só perguntar, só interromper, sem problema, tá? Pode dar um tempinho para copiar isso, professor? Posso. Se quiser, não tem problema, tá? Legal, Então, tá aqui. Fechou. Se quiser tirar fotos também, enfim, lembra que vai estar no vídeo, tá? Então, talvez não precise ficar tão com pressa assim para copiar, mas se quiser, não tem problema, eu espero, não tem problema. Professor, nesse site dá para salvar arquivos ou tipo assim, rascunhos? Ó, se eu sair daqui, por exemplo, ó, vou voltar, tá? Tá vendo que ele ficou aqui tarefa 2 e aqui draft, tá? Isso significa que ele tá com um rascunho, tá? Se eu clicar aqui, ele tá salvo desde a última coisa que eu fiz aqui. então legal. Tá? Então ele salvou aqui, tá bom? Beleza. Mas uma coisa que vocês precisam tomar cuidado, que se sua internet cair enquanto você está fazendo, vamos imaginar que você está fazendo o seu programa. Uhum. Se sua internet cair aqui e você fizer todo o resto sem internet, ele não ir aqui, colar aqui, tá? Aí eu volto, colar num bloco de notas aqui, eu volto e entro para ver se ele salvou. Se ele salvou, beleza, tá salvo lá. Se ele não salvou, eu colo, tá? Porque teoricamente isso aqui não precisa de internet, tá? Então eu faço a colagem aqui. Então,
eu recomendo muito que vocês façam isso, porque às vezes a internet cai e a gente acaba perdendo tudo que a gente fez aqui. Tá? Como é um programa que teoricamente depende de internet, se sua internet tiver uma oscilaçãozinha enquanto você está fazendo, pode ser que você perca tudo isso. Mas assim, são casos muito, muito, muito raros, mas acontece, tá bom? Então eu aconselho que vocês façam isso na maioria das vezes, tá? Bom, como é que vocês vão fazer para enviar as tarefas? As tarefas de vocês, elas vão estar aqui, tá? Uhum. E aí, no caso da tarefa 2, eu já fiz, tá? Então, no caso da tarefa 2, eu já fiz. Aí você Uhum. tem esse botãozinho verdezinho aqui, que significa submit, que é o enviar, tá? Certo. Envia. Quando você clicar aqui, você enviou, aqui ó, submitted, Uhum. opa, você enviou a sua tarefa para que eu consiga corrigir, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês como é que aparece para mim. Deixa eu ver aqui. Então, ó, para mim, que eu estou aqui na plataforma de professor, se eu clicar aqui, ó, você tem uma ideia? Ó. Ah, não, aqui não aparece não. Eu consigo ver aqui quais são as tarefas que eu coloquei. Ó, eu consigo ver aqui que existem 3 pessoas aqui que estão esperando por feedback, ou seja, a correção, tá? E aí eu consigo ver aqui que tem 14 pessoas aqui na nossa turma. Então, ó, aqui, no caso que foi o meu teste que eu fiz aqui, eu tenho aqui, ó, tá esperando aqui a correção, e esse aqui eu não fiz ainda, tá? Então, tem mais pessoas aqui que já fizeram aqui, tá? Então, essas pessoas têm que esperar eu corrigir para ver se está tudo certo. Quando eu clico aqui, tudo bem que aí vocês não vão precisar, né? Mas só para vocês entenderem, quando eu vejo aqui, eu vejo a atividade que vocês fizeram, tá? Então, aqui está a atividade que eu acabei de fazer, aqui está o meu perfil de aluno, né? Teoricamente, na minha turma mesmo. E aí, aqui, eu consigo, tipo, comentar alguma coisa que você errou. Então, se tiver alguma coisa errada, eu vou colocar aqui, ó, erro na linha, sei lá, 13, se tiver alguma coisa errada. E aí, eu venho aqui no Sendback, tá? Quando eu clicar no Sendback, para vocês, vou ver aqui, ele vai aparecer que eu enviei de volta, ó, sent back, tá? Se tiver aparecendo assim, quer dizer que eu vi algum erro no exercício de vocês e comentei aonde está esse erro, tá? O porquê que o seu programa não funcionava, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando você clica aqui, você vai ver a mensagem que eu deixei, ó, aqui embaixo das suas instruções, tá? Então, ó, erro na linha 13, aí você vai na linha 13, conserta alguma coisa, nesse caso, óbvio que não tem nada errado, tá? Que a gente fez aqui está funcionando, e aí você vai no submit de novo, ou seja, você consegue entregar de novo, e aí esse processo vai se repetir até que esteja completamente certo, tá? Então, se eu vier aqui, de novo na minha plataforma de professor, deixa eu tirar isso aqui daqui, senão já vou me complicar, eu já não sei mais onde eu estou. Então, se eu vier aqui, eu consigo de novo ver o que eu enviei, que eu mesmo enviei, né, no caso de vocês, e aí, por exemplo, eu consigo marcar como completo, ou seja, beleza, tá certo aqui, então marquei como completo, e para vocês, quando eu marcar com completo, obviamente vai aparecer que está completo, tá? Então, ó, completo. Se aparecer, se aparecer aqui a mensagem de completo, quer dizer que eu já corrigi, quer dizer que está certo, tá? E aí você não precisa mais se preocupar com essa atividade. Se aparecer sent back, quer dizer que eu vi que tem alguma coisa errada e respondi para você. E se estiver aparecendo awaiting, eu não lembro mais como aparece lá, mas, tipo, vai falar que você está esperando a minha correção, awaiting feedback, eu acho que aparece, tá? Significa que eu ainda não corrigi isso, tá? Significa que está naquele reloginho, tá bom? E aí, só para vocês terem ideia de como vai ser a pontuação dessa coisa. A pontuação vai ser puramente por fração, não, peraí, tô perdido aqui. Por fração, né? Por porcentagem, vamos dizer assim. Então, quando eu entrar aqui na turma, eu vou conseguir ver, por exemplo, ó, eu fiz 50% correto. Esse aqui eu não fiz. Ou, se tiver errado, vai continuar errado. Se vocês errarem uma vírgula e não consertarem, tá? Até um tempo X, a gente vai ter um pouquinho agora, o prazo um pouco maior, tá? Eu não vou considerar certo,
tá? Então, vocês vão ter que entregar o programa 100% correto, ele não pode ter uma vírgula errada, senão ele vai considerar errado, tá bom? Então, o seu programa não vai rodar, ele vai estar completamente errado do ponto de vista de programação. Então, no caso aqui, se eu entregasse esse tipo de coisa, eu teria 50% das notas referente a essas atividades, tá? Então, se essas duas atividades valessem, por exemplo, sei lá, 250 pontos, eu teria 125, tá? Então, a gente vai tentar fazer 4 atividades por semana, para que vocês tenham aí alguma coisinha para fazer, nada muito complexo, mas também tenham alguma coisinha aí para praticar, para ver se está tudo bem, tá bom? Eu vou fazer mais um programa para vocês, com vocês. Esse programa é um programa que está feito no livro único, tá bom? E eu preciso comentar algumas coisas ainda com vocês de variáveis, tá? Bom, enfim, já entrou alguma galera aqui, enfim, mas já enviaram alguns exercícios, mas lembra que esses daqui é mais para ver se vocês estão entendendo como funciona o programa. Mas façam que eu olho, que eu corrijo, tá? Por mais que não valha pontos, tá bom? Mas façam que eu olho, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um programa que vai ser esse programa aqui que a gente já fez em pseudocódigo e a gente já fez ele em... cadê? Aqui, ó. Que é aquele programinha que converte Celsius para Fahrenheit, tá? Então, a ideia é que você tem lá uma temperatura Celsius, você vai querer que o programa responda a essa temperatura em Fahrenheit. Eu vou acabar a aula com esse exemplo, tá bom? Mas antes disso, eu preciso comentar algumas coisas que vocês precisam tomar cuidado quando vocês vão dar nomes de variáveis, tá? Você não pode usar nenhum desses nomes, tá? Por quê? São nomes de funções já existentes na plataforma, na programação C. Então, por exemplo, algumas que vocês já conhecem, que é o while, você não vai poder nomear a sua variável de while, porque senão ele vai entender que é a função while, tá? Switch, que é aquela coisa do case, tem o case aqui também, essas coisas estão juntas. O do, que é o faça. O else, que é o do else e do if, tá? O for, tá? O int, que é o tipo da variável. Então, você não pode colocar a sua variável com esses nomes, tá? Esses nomes são nomes reservados, tá? Se você digitar isso aqui querendo dizer outra coisa, seu programa vai dar problema, tá? Então, não usem essas palavras se não for exatamente para o que elas foram feitas, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? E outra coisa que eu preciso falar, o resto eu não vou falar não, tá? Então, ó, das outras bibliotecas, eu não vou falar, quando a gente for usar, eu falo, tá? Dos tipos de variáveis, na aula de hoje, eu só vou fazer variável inteira, tá? A gente não vai ver outro tipo de variável na aula de hoje, na aula que vem a gente adiciona outros tipos de variáveis, tá? Que seria a variável real, tá? E a variável caractere. A gente vai trabalhar somente com esses três tipos de variáveis, tá? Mas existem outras, tá bom? Mas aí, na aula que vem, eu adiciono outras, vamos somente trabalhar com a variável inteira hoje. Constante, eu acho que é totalmente desnecessário comentar, tá? Eu não acho que é alguma coisa importante para a gente comentar, porque isso aqui é a definição de variável no meio do programa, tá? Então, eu acho que isso aqui é meio de boa. Operadores em linguagem C é basicamente fazer a operação de mais, menos, vezes e divisão, tá? E a gente precisa entender que são esses 4 símbolos, multiplicação é asterisco e divisão é barra, tá bom? Resto da divisão, a gente já fez um exercício assim, lá no comecinho que usava esse porcentagem, mas a gente vai fazer de novo e quando for a hora a gente retoma isso, tá? Como é que a gente usaria isso em C? Vamos ficar no básico por enquanto nessa aula, que é a primeira aula, vamos fazer essas 4 operações, tá? E o que mais? E essa coisa aqui que alguns de vocês já fazem, que é essa coisa do incremento e decremento, que é escrever desse jeito, tá? Alguns de vocês já fazem, mas eu vou falar para que vocês façam isso dessa forma quando for preciso, que quando for a hora eu também explico isso, tá? Aqui no Faça Valer a Pena, se vocês forem fazer, eu não vou pedir para que vocês façam o Faça Valer a Pena, tá? Mas se vocês fossem fazer o Faça Valer a Pena, vocês teriam que ver isso. Mas fiquem tranquilos que isso não está fazendo tanta falta assim, tá bom?
Então, eu comento essa coisa de incremento e decremento também, quando a gente for usar, provavelmente quando a gente for usar o for, quando a gente for usar o while, tá? Eu comento sobre isso. Nessa aula, de verdade, vai ser muita coisa, às vezes, para a gente começar, tá? Operador relacional, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, a gente coloca um do lado do outro, tá? Se a gente for querer comparar, lembra que aparecem dois iguais, isso a gente já tinha comentado também lá no começo, tá? Acho que lá na terceira aula de algoritmos, a gente tinha comentado que até no livro único de vocês estava somente um igual, e eu falei que teria que ser dois iguais. E o diferente, que é aqui, exclamação igual, esse exclamação em programação significa não, tá? Ele até coloca aqui não, tá? Esses operadores, quando a gente for ver if e else, eu também volto com eles. Eu acho que não faz sentido a gente falar tudo isso numa aula só, porque senão fica muita coisa e a gente não vai usar nada, tá? Então, eu estou indo direto ao ponto. Como a gente está aprendendo a fazer a programação, eu não vou falar de nada que a gente vai utilizar hoje, tá? Então, tá cheio de buraco essa aula. Não fiquem... tudo bem, claro, né? Fiquem... não fiquem acostumados com isso, tá? Mas não fiquem incomodados por enquanto, porque a gente vai completar isso, tá? Mas na aula de hoje vai ficar com um monte de buraquinho, tá? E a função main, que eu falei que é a função principal, tá? Do seu programa, que ela é utilizada sempre que o seu programa roda. Aí print, tá? Os códigos do print já comentei. O scan, como eu falei aqui, o scan a gente só vai utilizar, por enquanto, a função inteira, tá? Então, não tem problema. Vai ser sempre essa forma aqui, tá? Que está no livro único de vocês. Que mais? E acho que é só isso que tem para a gente fazer hoje, tá? E aí já começa aqui exercícios, tá bom? Então, você viu que tem bastante detalhe, mas a parte que importa hoje é aprender a trabalhar com print e scan, tá? E aí, para isso, vamos fazer esse programa aqui, tá? Eu vou fazer ele, que é aquele programinha que a gente já fez lá em pseudocódigo, tá? E até acho que em fluxograma também a gente fez esse programinha, e a gente vai ver aqui como que a gente faz aqui. Como eu não criei uma atividade para isso, eu vou ter que fazer um do zero aqui, tá? Então, eu vou ter que vir aqui na página inicial e eu vou ter que colocar aqui new. Quando eu estou aqui, eu estou fora da sala de aula, tá bom? Então, aqui eu estou fazendo no meu site, o professor, né, que sou eu, teoricamente, não consigo ver o que você está fazendo, você está vendo fora da sala de aula, tá? Aí você coloca aqui conversão, o nome, né, do seu programa, conversão de temperatura. Aqui você escolhe a linguagem que você quer, tá? Então, tem bilhões de linguagens aqui para você escolher, tá? Se alguém quiser aprender aqui outro tipo de língua aqui nesse site, tem muitos, tá? E tem cursos desses programas, alguns gratuitos, a maioria é gratuito, tá? Mas tem algumas turmas que são privadas, tá? Então, são turmas que aí acho que talvez para você entrar você precisa pagar para quem criou, alguma coisa assim, mas tem algumas turmas que são turmas gratuitas, tá? Enfim, como eu vou fazer a programação em C, eu vou escolher aqui C, tá? E aí, aqui você define aqui se você quer colocar público ou privado o seu programa. Eu vou colocar privado para que depois ninguém consiga ver o que eu estou fazendo. E eu vou no Create aqui, tá? Mas isso aqui você só vai fazer se você quiser criar um programa sem eu ter pedido, tá? Então, se você quiser praticar, se você quiser criar uma coisa aí por curiosidade, você vai lá na página inicial, clica aqui, ó, e aí você vem aqui no New, aqui em cima, nesse campo, tá? Mas aí eu não vou conseguir ver, tá? Não vou conseguir avaliar, é só para você, se tiver curiosidade. Tanto aqui que ele não tem as instruções, tá? Você está criando um programa por você, tá? Sem instrução nenhuma, tá? Então, o que a gente precisa é fazer aquele exemplo, tá? Como eu falei aqui, ele já inicia assim, ele já inicia com a biblioteca padrão, já com o main, que é o programa principal, e essa parte do printf que eu vou deletar, que eu não quero que ele faça aquilo. O resto a gente sempre deixa, tá? Então, todo o resto, eu sempre dou uma espaçada aqui para que eu consiga visualizar o programa interno, tá? Bom, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou criar aqui int Celsius. Opa.
vai ser a minha primeira variável, e depois int Fahrenheit. Eu não sei se é assim que escreve Fahrenheit, acho que é. Tá? Também não tem problema, tá? Óbvio que você também pode colocar F, tá? Em vez de Fahrenheit. Mas quando o programa for muito grande, quando o programa for muito longo, quanto mais claro for o nome da sua variável, mais fácil de você entender o que significa aquilo. Vou imaginar num programa de, sei lá, 5.000 linhas. Se você tiver uma variável chamada f no meio do caminho, até você lembrar o que é aquele f é complicado, tá? Então, se você tentar colocar ali o que de fato é aquela sua variável, é muito mais simples para você ler, para você entender depois, tá bom? Então, eu estou colocando aqui em nomes mesmo, mas você pode colocar qualquer coisa. Aliás, deixa eu comentar que se por um acaso aqui você, sei lá, fosse fazer uma outra coisa, você não pode colocar acento e caractere especial no nome de variável, tá? Como a programação ela é feita na linguagem, né, em inglês não tem caractere com acento, tá? Então ele vai dar um bug, ele não vai reconhecer esse caractere. Então, se por algum motivo você quiser criar uma variável chamada João, você cria sem acento, tá bom? Então você não pode usar acento, não pode usar cedilha, tá? Então tomem cuidado aí com caracteres especiais, tá? É uma limitação por conta da língua que foi criada a programação em si, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? Então vamos lá, eu vou precisar fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então eu vou ter a temperatura em Celsius, então eu vou pedir para que, olha, até ajuda você a digitar aqui printf. Então eu vou pedir para que esse usuário digite a temperatura em Celsius. Tá? E aí, se eu der play aqui, ó, opa, faltou o ponto e vírgula, né? Então, se eu der play aqui, ele vai colocar aqui, ó, digite a temperatura em Celsius. Então, por enquanto, só está colocando o print, então tá aí. Eu vou colocar um /n aqui, ó, para que ele faça o... Vamos ver? Aqui. Para que ele pule a linha, tá? Mas não precisa, teoricamente, tá? Então, vamos lá. Depois que ele fez a temperatura em Celsius, o cara vai digitar. Então, eu preciso preparar o programa para que ele faça a leitura, ou seja, para que ele faça o scan, tá? Então, scanf, eu vou imaginar que ele não vai digitar a temperatura decimal, tá bom? Vamos digitar em números inteiros por enquanto. Então, eu coloquei aqui %d, tá? Ou seja, eu espero ler um número inteiro, tá? E aí eu vou salvar isso na variável Celsius, que é a variável em Celsius. Opa, faltou alguma coisa aqui? Faltou esse E. Tá? Então, por isso que eu falei, sempre faz uma coisa por vez, que aí você consegue ver exatamente onde você errou. Tá? Então, esse E lembra que é o símbolo que você vai salvar essa variável, desculpa, esse valor nessa variável. Tá bom? Então, é como se fosse isso. Então, por enquanto, digite a temperatura em Celsius, se eu colocar 100, ele salvou lá na variável e não fez mais nada. O que eu quero que ele faça? E agora eu quero que ele faça a transformação para a variável Fahrenheit. E aí a fórmula é essa daqui, ó, 9C mais 160 dividido por 5. Então, a variável Fahrenheit, vamos calcular. Então, Fahrenheit, então ele já te ajuda aqui. Fahrenheit vai ser o quê? Vai ser, vou colocar parênteses, né? 9, opa, não é aqui, é aqui. 9 vezes C. Então, 9, lembra que o vezes é asterisco. 9 vezes C mais 160. E tudo isso dividido por 5. Então, se eu fizer isso, eu estou salvando, não é C, né? É Celsius. Colocar C, ele não vai entender o que é. Tá? Então, ó, se eu colocar só C e apertar, ele vai falar, tipo, vai dar erro aqui, ó. Você não declarou o C. Então, quer dizer, o que é o C aqui? Você não declarou a variável, ele não sabe o que é. Tá? Então, toma cuidado para que você escreva aqui a sua temperatura aí. A sua temperatura, desculpa, a variável, como ela foi escrita lá em cima. Tá?
Então, com isso, eu já sei quem é a temperatura Fahrenheit. Agora, eu vou ter que colocar aqui printf, a mensagem a temperatura em Fahrenheit é de... Vou colocar um código aqui inteiro, tá? Na verdade, esse dividido por 5 aqui pode ser que retorne um número quebrado para a gente, mas vamos ignorar isso por enquanto, tá? Então, como a gente não vai usar número decimal, vamos só ignorar, vai aparecer o número inteiro e tá tudo certo, tá? A temperatura em Fahrenheit é de tantos graus Fahrenheit. Então, vou colocar aqui graus. Ele colocou essa coisinha, mas tudo bem. Graus Fahrenheit, tá? Não sei como tira essa bolinha aí, mas tudo bem, vai assim mesmo, tá? Só que aí eu preciso especificar quem que é a nossa variável que vai aparecer no lugar desse código. Então, depois que eu fechei as aspas, eu coloco a variável Fahrenheit. No caso aqui eu cliquei, não deveria ter clicado, vou escrever aqui direitinho. Então, Fahrenheit. Opa. Oh, meu Deus, Fahrenheit, pronto. E aí, ponto e vírgula no final. Então, quando eu faço isso, ele lê as duas variáveis, pergunta Celsius, faz a transformação e me responde em Fahrenheit. Então, ele deve estar fazendo tudo isso. Então, quando eu venho no meu programa, digite a temperatura em Celsius, então 100. Aí, a temperatura em Fahrenheit é 212. Vamos só conferir aqui na calculadora. Tá? Então, calculadora, obviamente deve estar certo. Tá? Então, ó, 9 vezes 100 mais 160, tudo isso dividido por 5, 212, nesse caso deu até o número inteiro, tá? Mas se desse um número quebrado, ele arredondaria aqui para um número inteiro para mostrar para a gente, tá? Como ele está considerando a variável inteira, ele força aquela variável ser inteira, então nesse caso aqui não teria tantos problemas assim, ele só faria o arredondamento para variável inteira, tá? Então se aqui desse tipo 212,2, ele mostraria para a gente 212, tá? Então, não precisa ficar preocupado nesses casos aqui, que, mas pode ser que dê quebrado. Como a Fahrenheit é inteira, ele vai mostrar isso da forma inteira, tá bom? Então, o que vai aparecer para vocês hoje não, né? Na verdade hoje, mas para essa semana, serão 4 atividades, tá? Que vão englobar aí o uso de scan e de print, tá? Usando variável inteira por enquanto. Então, todas as atividades que vocês vão fazer vão utilizar somente variável inteira. Então, não precisa ficar preocupado aqui no caso se for real, tá? Aí, no caso que for real, eu apresento para vocês, a única coisa que vai mudar vai ser essa coisinha aqui, tá? A declaração e o código. Fora isso, vai ser tudo a mesma coisa, tá? Então, se você quiser, já vou te falar agora, vai. Se você quiser aqui, então, passar para real, é só colocar aqui o nome da variável real, que é float, tá? Eu não gosto de float, tá? Eu gosto de double. Double também é uma outra opção para número real, e eu já explico por quê. E aqui, como a gente vai ler um número real, eu não posso colocar %d. Então, eu preciso colocar o código coerente com a nossa variável. Se eu tivesse colocado f, ou float, eu colocaria aqui, né, %f, porque o f é o código para float. Como eu coloquei double, aqui eu vou colocar lf. lf é o código para double, tá bom? Então, é só o código referente à variável que eu estou trabalhando. Aqui, todo o resto continua exatamente a mesma coisa, e a única coisa que muda aqui, ao invés de D, é LF, tá? Então, a única coisa que muda é o código. Todo o resto funciona da mesma forma. E se eu apertar aqui, então, vamos lá, 100, a única coisa que ele vai mudar é que ele vai colocar aqui, obrigatoriamente, algumas casas decimais, tá? Depois a gente vê como é que a gente pode tirar essa casa decimal. Então, já vou deixar como feito aqui, então, números reais, tá? Então, números reais, você declara como sendo double. Pode ser float também. Qual é a diferença de float para double? Double, ele tem como se fosse mais casas decimais do que float, tá? Então, float, acho que é para 8 casas decimais e double são 16 casas decimais. Então, são mais casas decimais, na verdade, é o dobro de precisão. Não sei exatamente quantas casas decimais, mas é o dobro de precisão do float. Então, já que a gente está usando o número
real, vou usar o máximo de precisão que a gente consegue. Tudo bem que esse ainda não é o máximo, mas estou colocando aqui o double, que seria, daqui para frente, toda vez que eu usar número real, eu vou usar double ao invés de float, tá bom? Então, double, e aí o código é LF. Então, eu vou colocar alguns, então, que utilizem já, que utilizam números reais para vocês, tá? Então, aqui aparece a única chatice é que aqui, por enquanto, ele vai aparecer com todas as casas decimais, tá bom? Não todas, né, mas algumas. Tudo bem? Então, a única diferença aqui para trabalhar com variável real e inteira é o código que você declara, tá? As suas variáveis e o código no scan e no print, tá bom? Na dúvida, se você tiver dúvida, tem aqui, ó, opa, tá aqui para baixo, tem aqui o código exatamente de todas as variáveis aqui, ó. Então ele fala, ó, que o float, ó, é para esse intervalo, ó, até 3,4 elevado a 38, e o double é de 1,7 elevado a 308. Então, são números muito maiores, você consegue ter muito mais precisão com o double do que com o float, tá? Esse número tem muito mais casas do que esse. Desvantagem é que esse número utiliza mais espaço, tá? Então, às vezes é importante, você sabe que você não vai precisar de um número tão grande, tá? Utiliza o float, tá? Mas pra gente, como a gente vai fazer programas pequenininhos, esses espaços vão ficar meio que irrelevantes, tá? Não vai fazer diferença usar esse ou esse, tá? Mas existe ainda o long double, que o long double é um número com mais precisão ainda, e aí ele tem 3 vezes mais o tamanho do float, tá? E aí ele vai até esse número aqui, 1.1 elevado a tudo isso aí, tá? Que eu nem sei quanto é, mas é muita coisa, tá bom? Então, são os tipos aqui de variáveis, e lá embaixo, se você for ver, existe os códigos, tá? Cadê? Não sei cadê, mas existe aqui. Os códigos que vocês vão usar para print e para scan. Como a gente só usou o %d para inteiro, aqui não aparece o LF, tá? Aqui só aparece o F, tá? Que é para float, tá bom? Mas coloca LF, que o LF é para o double. Tudo bem? Então, como eu vou usar double, eu sempre vou usar double, tá? Eu vou usar LF ao invés do F, tá bom? A gente fecha esse capítulo aqui na aula que vem, mas aí entre essa aula e a próxima eu vou deixar exercícios para que vocês consigam fazer aqui nessa plataforma. Se alguém tiver problemas para entrar nessa plataforma, vocês me avisem, tá? Lembra que é só clicar aqui no Student. Por enquanto, ele vai aparecer somente 2 atividades, tá? Mas vai fazendo enquanto isso para ver se está tudo ok, tá bom? Ver se consegue, ver se vai. E aí, na próxima aula, não, desculpa. Hoje eu ainda coloco mais 4 atividades para vocês aqui, para que vocês consigam praticar essa coisa de print e essa coisa de scan nessa semana. Beleza? Beleza. Na aula que vem eu fecho esses buracos que ficaram, tá? Quando vocês tiverem pelo menos um pouco mais de prática de mexer com isso, que o print e o scan vão ser os carros-chefes, por enquanto, acho que de umas 2 semanas para frente ainda, tá? E aí, como vocês vão ter praticado isso, acho que vai estar mais claro, pelo menos, a estrutura de programas em C. Mas eles são muito parecidos com o pseudocódigo que a gente estava vendo, então acho que não vai ser tão complicado para fazer a adaptação. Beleza? Beleza, professor. Bom, se alguém tiver dúvida, estou aqui para tirar, senão vocês podem sair, estão liberados. Só lembrem que vocês vão ter aí essas 4 atividadezinhas para que vocês façam e entreguem na próxima semana, e essas atividades vão aparecer ainda hoje. Então, se alguém quiser esperar, eu acho que até as 9h40 já deve aparecer aí. Tá bom? Professor. Beleza, Diga. professor. Quando que você vai colocar as notas das últimas atividades no AVA? Eu devo colocar até amanhã. Ah, tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Imagina. Qualquer coisa é só me avisar, se não entrar na sua, mas eu vou colocar tudo que eu estou devendo para vocês de atividades até amanhã, tá? Eu coloquei algumas, mas não publiquei, tá? Então, a atividade 2, a 3, a 4 eu já coloquei, mas não publiquei, tá? A 5 foi a única que eu não coloquei ainda, tá? Mas aí eu coloco e já publico. Eu não publiquei porque se eu publicar, eu não consigo
alterar depois. Então, estava vendo se alguém ia entregar atrasado, mas como ninguém entregou, já vou publicar tudo direto. E aí, já fecha isso. Bom, então, atividade 5 ainda deixo, talvez, mais uns dias aí aberto, para que vai que alguém me entregue amanhã ainda. Mas aí eu já fecho tudo essa semana para vocês, e a partir de agora, somente atividades da semana mesmo. Tá? Eu já tinha falado isso na semana passada, mas vou esperar aí um pouquinho para que vocês se adaptem aí. Tá? Então, atividade 1, 2, 3 e 4 já esquece, não precisa mais enviar mais. Atividade 5, para quem não enviou, ainda tem amanhã, o tempo ainda de eu olhar, né? Eu não olhei ainda todos de vocês. Atividade 5 não, desculpa, estou falando 5, é 6. Tá? Atividade 6 pode entregar até amanhã, porque eu não olhei ainda quem entregou, mas fora isso, as atividades passadas já fechou tudo, tá bom? Então, até agora, a partir de agora, né, somente as da semana, tá? Então, se quiserem sair, estão liberados, se quiserem tirar dúvidas, estou aqui à disposição. Professor, essas atividades desse site, elas vão entrar também como nota no AVA? Vão entrar como nota no AVA. As atividades que vocês entregavam, né, na semana, agora elas vão passar a ser entregues por essa plataforma, por esse site. Tá? Aí você não precisa mais enviar e-mail. Pelo menos para mim fica muito mais fácil, porque eles estão todos reunidos no mesmo lugar. Porque tinha, lógico, o problema é de vocês, tá? Mas tinha atividade no AVA, tinha atividade no meu e-mail do Gmail e tinha atividade no e-mail da Anhanguera. Então, às vezes, acabava passando algum. Tá? Obviamente que esse problema não é de vocês, mas às vezes acabava passando um ou outro, tá? E isso ficava bem confuso, tá? Então agora, pelo menos com todos reunidos no mesmo lugar, vai ficar bem mais fácil fazer a correção e fazer a passagem das notas, vamos dizer assim. Tá bom? Tá bom. Professor, referente à prova bimestral, tem alguma forma da gente conseguir ver quais foram as questões que a gente acertou e quais foram as que a gente errou? Tem. Eu não sei se vocês conseguem. Eu consigo. Eu posso tirar uma foto de como aparece para mim e eu mando para você. Aí, se tiver alguma coisa estranha, você me avisa, a gente comenta. Pode ser? Pode ser. Então, eu te mando pelo AVA ou pelo e-mail. Você também, acho que me manda e-mail. Eu respondo lá para você, pelo AVA ou pelo e-mail, com a sua resolução. Aí, se tiver alguma coisa estranha, você me avisa. Tá bom, eu vou mandar. Então, tá, se você às vezes achar que tem alguma coisa estranha lá, você me avisa que a gente conversa. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Professor, Oi. eu estava vendo aqui no AVA, a gente estava falando aqui sobre as atividades de sala de aula, né? E eu não encontro minha nota das atividades de sala de aula. Então, a única que deve aparecer para você é a atividade 1. Exatamente, Tá? atividade de sala 1. As outras eu coloquei no sistema, mas eu não publiquei. Tá? Então, por isso que não aparece para você. Só aparece para você quando eu publico. Tá? E aí, foi aquela coisa que eu acabei de falar. Eu não publiquei, porque se alguém entregasse atrasado, eu não consigo adicionar. Tá? Depois que eu publico, tipo, trava tudo. Entendeu? Então, eu não consigo adicionar. Estava esperando para ver se alguém enviava, mas, enfim, como já deu bastante prazo e ninguém mais enviou, eu vou fechar todas, aí provavelmente amanhã vai aparecer tudo para você. Aí se tiver faltando alguma coisa, como eu falei, como tem uma aqui, uma ali, talvez isso acaba passando, enfim, acabo não vendo, tem bastante coisa para ver. E aí se tiver faltando alguma coisa, você me avisa que a gente adiciona, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso amanhã, acho que até talvez umas 8 da noite, deve aparecer tudo para você. Se faltar alguma coisa, é só mandar e-mail ou mandar mensagem no AVA que a gente resolve. Tá certo, obrigado. Tudo bem? Imagina.